Bate-Papo Agora. É isso aí. Eu sou o Leandro Machado e você está ouvindo o Bate-Papo Agora, o podcast do Movimento Agora, que busca soluções concretas para os principais desafios do Brasil, por meio do diálogo e do conhecimento, baseado em evidências. Tem uma frase que foi destacada num dos encontros do Agora, que resume muito bem o que a gente pensa em relação à educação ou à falta dela. A origem de todas as nossas crises é a crise de aprendizagem. Quase metade das crianças brasileiras chegam ao 3º ano do ensino fundamental sem saber ler. Os alunos brasileiros vão levar 260 anos para atingir o nível de leitura dos países desenvolvidos. É o que diz um relatório feito pelo Banco Mundial. Em matemática, esse abismo só seria superado em 75 anos. Os resultados que vêm sendo alcançados nas avaliações da educação básica não são mais animadores. Os governos mudam, os anos passam e o que permanece é a constatação de que os desafios da educação continuam diversos e enormes. Mas o que a gente pode fazer para mudar essas notícias? Com a convicção de que é possível melhorar a aprendizagem no Brasil, eu converso hoje sobre educação básica com Paulo Artung, ex-deputado, ex-senador e ex-governador do Espírito Santo, conselheiro de algumas organizações, inclusive, com muita honra, do Agora. Quer contar um pouco mais o que você está fazendo neste momento, meu querido Paulo Artung? Sim, é legal estar aqui com vocês e poder conversar sobre um tema que eu acho decisivo para que a gente transforme o imenso potencial que o nosso país tem em oportunidades, principalmente para os mais jovens. O tema da educação. Eu terminei minha jornada no governo do Espírito Santo. Estou trabalhando aqui em São Paulo, numa organização que reúne todo o setor dos que plantam árvores para fins industriais. Estou também no Conselho do Agora, honrosamente. Estou no Conselho do Todos pela Educação e estou no Conselho do Renova BR. Então, quer dizer, de agenda eu não posso reclamar, né? Tem muita coisa e muita atividade. Muito bem, muito obrigado. Também está aqui com a gente o Rafael Parente, ex-subsecretário de Educação da cidade do Rio de Janeiro e ex-secretário de Educação do Distrito Federal. Além de tudo, membro e cofundador do Agora e um monte de outras coisas também, né, Rafael? Com certeza, é um prazer estar com vocês também nesse bate-papo aqui, com você, Leandro, e ao lado também do ilustríssimo governador Paulo Artung. A gente está nessa luta para melhorar e transformar a educação no nosso país. É um prazer fazer parte do Movimento Agora, é um prazer poder coordenar o grupo de trabalho da educação do Agora junto com a querida Priscila Cruz. A gente já teve, trabalhamos em 2 governos diferentes, mas nós queremos continuar fazendo o máximo possível para que essa transformação positiva da educação no Brasil ela seja acelerada e a gente consiga chegar mais rapidamente à educação que a gente quer, que a gente merece, que a gente precisa para todas as nossas crianças e os nossos jovens no Brasil. Que bom, bem-vindo, Rafael. E para a gente ter uma ideia, para a gente entender o quanto é gigante essa educação que o governador Artung e o Rafael falaram, que é a educação básica brasileira, e como ela é importante para o nosso desenvolvimento, vamos ouvir alguns dados. O Brasil tem 48.600.000 alunos. Isso é 9 vezes a população da Finlândia. 55% dos alunos de 8 e 9 anos de escolas públicas não conseguem interpretar um texto simples ou fazer uma conta básica de matemática. O que está escrito aí? Não sei não. Ah, mas não foi você que escreveu? Foi. Em 2000, 3,5 milhões de bebês nasceram no Brasil. 250 mil conseguiram completar o ensino médio. Isso significa que produzimos menos jovens aptos do que a Bélgica, que cabe num estado nosso. Diante disso, Paulo, a sensação é que a gente desperdiça cidadãos, mentes, profissionais, o futuro mesmo. O Brasil vive uma grave crise de aprendizagem, como a gente já falou. Mas se a gente olhar no detalhe, em estados e municípios separadamente, essa crise é bem desigual.
Existe um problema de distribuição de dinheiro, uma desigualdade educacional? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais a sua visão para a gente. Quando eu cheguei no governo, agora nesse terceiro mandato que eu exerci como governador do estado, quer dizer, basicamente o que nós fizemos foi recolher o que estava dando certo no Brasil, né? E aí nós fomos buscar a experiência lá no Sobral, né? No Ceará. Porque assim, a tese da minha geração, eu digo isso fazendo autocrítica, era o seguinte: precisa de mais verba. Eu brinco até que quando eu era líder estudantil, eu fui presidente do DCE, da Universidade Federal do Espírito Santo, a faixa já estava pronta, era mais verba. Depois a gente dizia para quê, né? E a gente vê a experiência de Sobral, vê a experiência depois desdobrada no estado do Ceará, a gente vê que não é só mais dinheiro, ou muitas vezes não é mais dinheiro. Precisa de gestão, né? Precisa de gestão pedagógica, precisa de gestão mesmo. Uma escola é muito complexo. Você administrar uma escola, você está administrando suprimento, a questão pedagógica. Quer dizer, então, nós fomos olhar o que estava acontecendo lá em Sobral, no Ceará, e eu digo assim, foi uma inspiração, né? Daí nasceu um programa importante do nosso terceiro governo, que buscou somar os esforços das redes municipais com a rede estadual. Assim, a implantação do regime de colaboração, né? Nós colocamos o nome de Pacto pela Aprendizagem, quer dizer, mas é um belo instrumento que está rodando no Espírito Santo e produzindo resultado, né? Muitas vezes você não vê uma liderança no país valorizar uma boa experiência, mesmo quando ele busca essa boa experiência de algum canto do Brasil, ele não conta para ninguém, parece que é uma coisa que ele inventou. Nós lá criamos essa prática desde todo sempre. As experiências precisam ser iluminadas, da onde vieram, em que condições, porque é assim que nós vamos construir um outro país. Quer dizer, nós fomos no Ceará buscar essa experiência, fomos em Pernambuco, né? Buscar a experiência da educação integral em tempo integral, fomos ver lá o trabalho feito pelo ginásio pernambucano e desdobramos num projeto chamado Escola Viva no estado do Espírito Santo. Viemos aqui em São Paulo, batemos na porta do Instituto Unibanco, né? E levamos para lá um outro projeto importante, chamado Jovens de Futuro, impactando as escolas de tempo parcial, de ensino médio. Quer dizer, já que nós estávamos introduzindo a educação integral em tempo integral, nós precisamos cuidar da escola em tempo parcial. Então, assim, eu estou falando isso porque meu olhar é esperançoso com o futuro. Nós não precisamos reinventar a roda já foi inventada. Nós precisamos colocar a roda para rodar, se possível produzindo mais e consumindo menos, né? Que tenha tudo a ver com a sustentabilidade desse tempo que nós estamos vivendo. Então, assim, é esse o sinal que eu vejo. Você vê um jovem como o Rafael, né, já com 2 experiências exitosas do ponto de vista administrativo, né? Isso é um sinal dos tempos. É que a gente está andando para frente. O que nós precisamos colocar é velocidade nessa caminhada. É isso que nós precisamos no Brasil. E uma boa gestão, obviamente, diminui desigualdades, principalmente quando a gente está falando aqui do campo da educação, né, governador? Rafael, mas além de gestão, que eu acho que o governador Artung já trouxe aqui para a gente, eu queria avançar também sobre uma outra questão fundamental, que é o investimento na formação e qualificação do professor. 4 vezes 9, pelo amor de Deus! 36. Delta é igual a 6 ao quadrado. 16. Dia 15 é o dia do professor. E parece que a gente tem pouco para comemorar. Mas o que pode melhorar e o que as evidências já mostram que funciona, Rafael?
Bom, então o que nós temos hoje, que já sabemos, é que a formação inicial não está bem. Nós precisamos de uma formação inicial que esteja mais relacionada com os desafios que ele vai enfrentar dentro da sala de aula, né? Nós acabamos de saber que a grande maioria dos nossos professores que estão sendo formados hoje nessa formação inicial já é a maior parte dela sendo feita à distância, ou seja, não existem nem encontros, ou se existem, não são com tanta frequência os encontros presenciais, e nós precisamos, no mínimo, que os professores tenham uma residência pedagógica, como os médicos passam por essa experiência no final da sua formação, de entender o que é um hospital, o que é um tratamento. Os professores também precisam compreender o que é uma escola, quais desafios estão esperando por eles e, como disse o nosso governador, essa complexidade que ele vai ter de enfrentar e ajudar a resolver, a enfrentar os desafios com as comunidades escolares. Já na formação continuada, a gente tem várias pesquisas científicas que nos dizem que, em primeiro lugar, é preciso chegar a uma matriz de competências e conhecimentos para cada grupo de professores de áreas diferentes. Então, os conhecimentos e as competências de um professor alfabetizador, algumas competências e conhecimentos são semelhantes, porém outras são muito diferentes daquele professor de matemática do ensino médio, né? Então, existem conhecimentos e competências semelhantes, existem conhecimentos e competências muito diferentes. Então, e os professores precisam ter acesso a essa formação diferenciada. Exatamente, assim. Mas tem outras questões, Leandro, que são muito parecidas. Por exemplo, o professor precisa conseguir criar uma relação de afeto com seu aluno e usar esse conhecimento do aluno, da singularidade daquela pessoa humana, né, que tem medos, que tem receios, que tem forças, que tem um histórico, que tem uma cultura e que tem um conhecimento. Ou seja, eu preciso criar uma relação com ele, não só para aumentar a motivação dele com relação ao que ele vem fazer na escola, para mostrar que eu me importo com ele, mas usar esse conhecimento também para que ele aprenda melhor. Muito bom. É bom sempre lembrar que quando a gente fala de educação básica, a gente está falando da creche até o ensino médio, né? Isso. Todo esse percurso aí do aluno. Boas práticas. Vamos começar a falar agora de boas práticas, Paulo. O ensino médio do Espírito Santo ficou em primeiro lugar no IDEB o ano passado. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, criado em 2007 pelo INEP, ligado ao Ministério da Educação. É hoje o principal indicador de qualidade da educação no Brasil. E o Espírito Santo também teve o melhor desempenho em português e matemática. O programa Escola Viva, que oferece educação em tempo integral para os alunos, é um dos grandes responsáveis por esse sucesso. É isso mesmo, Paulo? O que você acredita no caso da Escola Viva que contribuiu para esse sucesso, para fazer o Espírito Santo ir para o primeiro lugar do IDEB? Foi importante? Foi importante. Pelas escolas que nós já implementamos e pela cultura que está descendo para a rede como um todo. Foi importante levar o programa Jovens de Futuro do Instituto Unibanco, complementando esse trabalho no conjunto da rede. Nós implantamos o Jovens de Futuro em toda a rede de educação de ensino médio. Foi importante. Mas foi importante, por exemplo, profissionalizar a SEDU, coisa que nós viemos fazendo desde o primeiro mandato. Né? Eu fui governador 3 vezes, coisa que devia ser proibido no Brasil. O primeiro mandato foi em que ano, Paulo? Começamos em 2003 essa jornada. Então, assim, foi importante profissionalizar a Secretaria de Educação, né? A gestora, né? Acabar com aquelas indicações clientelistas de pessoas que não entendem da área, do departamento que está gerindo, né? Então, foi muito importante profissionalizar o recrutamento dos coordenadores regionais. As pessoas falam assim, o coordenador regional tem peso? Claro que tem peso, ele lida diretamente com as escolas, né? Então, quando a gente foi para o mercado fazer recrutamento profissional, chamou muito a atenção, quer dizer, e aí nós fomos olhar toda a questão vocacional para escolher esses profissionais que iam ser a relação entre a Secretaria de Educação e as escolas. Muito importante a gente
qualificar a escolha de diretores de escola, né, profissionalmente. Então, assim, eu acho que, volto a dizer, não tem uma bala de prata, mas tem muitas ações que foram sendo organizadas para que a gente produzisse nesses 4 anos. As pessoas falam assim, precisa de 10 anos, 30 anos para colher resultado. Não é verdade. Fazendo as coisas certas, e tem muito material no Brasil, quer dizer, esses institutos privados que estudaram educação, eles têm hoje um acervo de boas práticas, de boa experiência, que você pode implementar na sua rede, seja na rede estadual, seja nas redes municipais. Então, assim, um conjunto de ações fez a evolução capixaba no ensino médio de 11º lugar para 1º lugar em 4 anos. Então, assim, são muitas ações, né? Mas coordenadas e planejadas com objetivo claro, sim, né, Paulo? E aí as pessoas precisam lembrar o seguinte, quer dizer, o Espírito Santo passou nesses últimos 4 anos que eu administrei a pior crise econômica. Não é a crise do Brasil. Nós tivemos a crise do Brasil em dobro, porque parou a Samarco, isso jogou a receita do Estado no chão, tivemos uma crise hídrica, tivemos a crise da indústria de petróleo e gás, que bateu forte no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Rio de Janeiro, primeiro produtor, Espírito Santo, segundo produtor. Com toda essa queda de produto interno bruto e com queda de receita, nós fizemos essas modificações. Eu estou voltando a dizer porque, sabe, não é mais dinheiro, é gerir bem o que tem, né? Porque se fosse mais dinheiro, o Ceará não tinha produzido e não estaria produzindo os resultados. Claro. Quer dizer, eu defendo mais dinheiro para a educação, mas eu defendo primeiro que se use bem o dinheiro que está alocado nos orçamentos. Eu defendo mais justiça na distribuição do dinheiro, porque você tem um lugar que o recurso por aluno é muito baixo em relação a outro que é muito alto, e você tem desperdício. Então você precisa ter a capacidade de equalizar essa distribuição do dinheiro. E a discussão do Fundeb agora que nós temos que entrar nela, precisa olhar para essa janela importante, quer dizer, mas antes de colocar mais dinheiro, nós precisamos usar bem o recurso que nós temos disponível nas nossas redes, sejam municipais, sejam as redes estaduais. Aumentar o número de escolas cívico-militares no país é uma das prioridades do Ministério da Educação. A proposta é que militares atuem na administração escolar e na disciplina de estudantes, enquanto os professores serão responsáveis pela parte pedagógica. Eu vou pegar esse ponto para perguntar para o Rafael, tocar numa outra questão, mas que ainda fala de foco no que é importante ou no que não é importante. A gente sabe que o comprometimento dos governos em todas as esferas é fundamental, e a gente vê que de vez em quando o foco, alguém perde o foco vai para outro lado e não para as questões mais importantes. E aí eu queria saber com você, Rafael, a gente vê que muitas vezes o foco do problema específico aí vai para discussões como militarização nas escolas ou escola sem partido. Como que eu sei que você passou por isso lá no DF, eu queria saber como que você vê aí essa questão da militarização das escolas. Em pleno 2019 a gente tem escolas sem banheiro no Brasil. A gente tem escolas sem eletricidade, né? Acabou de sair uma pesquisa, foi encomendada pela Unesco para o UFMG, e enquanto a gente tem todos esses problemas, professores desvalorizados, a gente tem várias pesquisas aí mostrando que o Brasil é um dos países onde essa profissão é a que tem a pior valorização, onde os professores sofrem muito com violência, sofrem muito com insegurança, com a indisciplina, né, dentro das escolas, né? Então, tudo isso cria uma atmosfera de desvalorização, e de fato a gente tem 2 problemas gravíssimos aí. Um, que é essa falta de foco naquilo que deveria ser o mais importante, mas que é escanteado, é deixado de lado, para que a gente fale de coisas que não são embasadas por pesquisas científicas. Então, quando a gente fala das questões da escola sem partido, as questões do projeto de militarização, e a gente pergunta, bom, mas de onde que está vindo essa decisão? Por que a gente está discutindo isso? Né? Que pesquisa, que cientista, que pesquisadores que definiram que esses são problemas?
Traz as pesquisas pra gente. Mostra pra gente de onde está vindo essa decisão do gestor máximo, que muitas vezes é o presidente, o governador, o secretário de educação, de que a gente precisa olhar para isso e por que não estamos calcando as nossas decisões naquilo que é comprovadamente um problema e uma solução. Que a gente tem, como o Paulo tem dito aqui, a gente tem vários institutos, várias fundações e temos várias pesquisas nacionais e internacionais nos mostrando o que funciona na educação. A gente não precisa ficar inventando modismos, né? A gente não precisa ficar inventando problemas. A gente não precisa achar que a gente precisa inventar a roda ou a bala de prata. Não é isso. E a gente não pode ficar descontinuando as nossas políticas. Então, esses grandes institutos e fundações, eles fazem um belíssimo trabalho também, porque existe muita continuidade no trabalho deles, né? O Ceará, Pernambuco, não sei como está o Espírito Santo, mas vários estados que conseguem grandes resultados na educação, conseguem porque existiu uma política que foi continuada por vários anos, né? A política do ensino médio em Pernambuco e a política de alfabetização no Ceará foi uma política que tem sido continuada ao longo de vários governos. Essas políticas se tornaram políticas de Estado e não políticas de governos. Pergunta agora. E agora, para a gente ir encerrando esse primeiro episódio, calma que a gente ainda tem um segundo episódio, mas para a gente ir encerrando esse primeiro episódio, eu queria trazer uma pergunta do membro que já ficou aqui convencionado no nosso podcast, que a gente sempre traz pergunta de um dos membros do Agora no Brasil todo. E essa pergunta eu queria fazer para o Paulo, e ela vem da Regina Abud, lá de Foz do Iguaçu, que é a nossa membro, e quer saber como integrar no ensino médio políticas de educação com outras áreas, como emprego, empreendedorismo, formação técnica. Paulo? Olha, Regina, eu acho que esse é um belo desafio, porque esse desafio, uma vez percorrido, ele aproxima a nossa instituição escolar da vida, né? Nós fizemos uma pesquisa com 7.000 jovens que não estudam, não trabalham nos bairros violentos do estado do Espírito Santo. E constatamos coisas interessantíssimas. Eles querem estudar, mas não querem estudar numa escola que eles não estão vendo sentido para aquilo que está sendo apresentado para os estudantes. Quer dizer, isso é espetacular, né? O meu senso comum, antes de eu ver essa pesquisa, era que eles não queriam estudar, né? Eu tenho humildade de dizer isso aqui, mas eu tive essa bela surpresa. Então, assim, quando a gente fala de uma escola viva, quando a gente fala de protagonismo, quando a gente fala de projeto de vida, é isso que aproxima o acesso ao português, à matemática, à geografia, à histórica, à física, à química e a outros conhecimentos, dos meninos com a vida real, com a rua, com a possibilidade de trabalho, com a possibilidade de uma vida melhor e assim por diante. Eu fui, na semana passada, a Salvador. Fui para um debate e eles me deram um presente para conhecer a Cimatec, que é uma estrutura do Sistema S. Eles aproveitaram recursos do Sistema S e montaram uma escola. A escola é de nível médio, dando educação profissionalizante, e de nível superior, inclusive com mestrado e com doutorado hoje. Eu digo assim, é uma boa inspiração. Mostra assim, dá para fazer as coisas bem feitas, né? Você conversa com jovens e vê um entusiasmo dos jovens que estão lá, vindo majoritariamente de famílias simples, né? Você vê o produto daquilo que é produzido do ensino superior, também você vê um caminho para as universidades públicas federais que precisam de um caminho no nosso país. Então, assim, eu acho que é essa química, Regina, que nós vamos ter. Muito bom, Paulo. Essa é a nossa ideia aqui também no Bate-Papo Agora, é não só a gente aprender, como a gente aprender coletivamente com os nossos convidados, mas com a nossa rede de membros também.
E sem despedida, gente, nós vamos voltar a falar de educação daqui a 2 semanas com o governador Paulo Artung e com o Rafael Parente. É só uma pausa para a gente não se alongar muito nesse episódio com tanta informação de uma vez só. Se você ainda não é membro do Agora, entra lá no nosso site e se cadastra. Você vai ter informação em primeira mão sobre esse e outros episódios do nosso podcast Agora. Até já, Rafael. Até já, Artung. Bate-papo Agora.